Vamos começar falando de prisão preventiva, gente. Nesse momento, vamos falar da prisão preventiva, que está do artigo 311 ao 316 do CPP, tá? A prisão preventiva está aqui do artigo 311 ao 316 do CPP. A prisão preventiva, assim como qualquer outra medida cautelar pessoal diversa da prisão, ela vai depender de ordem do juiz, tá? Ordem fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, prisão preventiva está lá no artigo 311 ao 318 do CPP. Ela depende de ordem judicial fundamentada, tá? O juiz vai ter que dar essa ordem. Essa ordem pode ser dada tanto na fase do inquérito quanto na fase da ação penal. Durante o inquérito, o juiz pode decretar prisão preventiva por representação do delegado de polícia, por requerimento do MP. E na fase da ação penal, ele pode decretar prisão preventiva mediante requerimento do MP, do querelante ou do assistente de acusação. Josiane, ele pode decretar prisão preventiva de ofício na fase da ação penal? Olha, antes do pacote anticrime, ele podia. Antes do pacote anticrime, ele podia. Agora, ele não pode mais, tá? Até o advento da Lei 13.964 de 2019, ele podia. Hoje não pode mais. Então, hoje você vai entender que o juiz não pode decretar de ofício, por conta da nova redação do artigo 311 do CPP, tá? O artigo 311 do CPP veda a possibilidade da decretação da prisão preventiva de ofício, tá? Não pode, artigo 311 do CPP veda a possibilidade da decretação preventiva de ofício. Então, o juiz hoje não pode mais determinar a prisão preventiva de ofício nem na fase do processo. Podia, Josiane? Podia. Agora pode? Não pode mais. Agora, o juiz só pode ordenar a prisão, seja no inquérito, seja na ação penal, se ele for provocado. Então, para ele determinar essa ordem judicial, ele precisa ser provocado. O juiz precisa ser provocado para determinar. E vai ter que determinar de forma fundamentada, nos termos do artigo 315 CPP. Tá? Hipótese de cabimento da prisão preventiva. Para ter prisão preventiva, a gente tem que ter, para ele determinar, é necessário que a gente tenha o chamado fumus comissi delicti, é necessário que tenha o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tá ok? Tem que ter o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O que é o fumus comissi delicti? Que nós já estudamos. O fumus comissi delicti nada mais é que a presença do indício de autoria e da prova da materialidade, ok? Espera aí só um segundinho aqui. O fumus comissi delicti é indício de autoria e prova da materialidade. O indício de autoria e prova da materialidade é necessário. Basta o indício de autoria e prova da materialidade prevista no 312? Não. Tem que ter o indício de autoria e prova da materialidade e tem que ter o periculum libertatis. O periculum libertatis vai ser demonstrado como? Através... tem que ter o periculum libertatis, ou também chamado de periculum in mora. A prisão preventiva, para ser decretada, ela tem que ser o quê? Necessária para garantir ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar
a aplicação da lei penal para ter prisão preventiva. Então, ó, assegurar a aplicação da lei penal. Então, para ter o periculo liberdade, a gente tem que ter o quê? Ela vai ser decretada para garantir ordem pública, ordem econômica, conveniências da instituição criminal e assegurar a aplicação da lei penal também nos termos do artigo 312 do CPP, ok? Então, se o juiz resolver decretar prisão preventiva porque foi provocado, ele só pode decretar se fundamentar. Fundamentar em quê? No fumus comissis delicti no periculo libertatis, que tem indício de autoria e prova da materialidade. Detalhe, nós temos a chamada prisão preventiva, aqui é o que a gente chama de prisão preventiva originária. O que é a prisão preventiva originária? Cabe desde o início. Ou seja, não cabe medida cautelar, só cabe ela. Cabe desde o início significa dizer, ou seja, não cabe outra medida cautelar pessoal. Ou seja, não cabe outra medida cautelar pessoal diversa da prisão, ok? Não cabe outra medida cautelar diversa da prisão, só cabe a prisão preventiva, nos termos do artigo 282, parágrafo 6º do CPP. Porque o que a gente estudou? A gente aprendeu o quê? Só vai ser decretada a prisão preventiva quando não couber outra medida cautelar. Então, se não cabe já no início outra medida cautelar, é porque desde o início só cabe a prisão preventiva. Então, a gente tem a prisão preventiva originariamente decretada, porque não foi possível a decretação de outra medida cautelar. Só foi possível a decretação da prisão preventiva nos termos aí do artigo 282, parágrafo 6º do CPP. Então, a prisão preventiva que a gente está falando é essa prisão preventiva originária, que desde o início não cabe outra cautelar, só cabe ela. E a prisão preventiva originária, ela só cabe se o crime for punido, se o crime for doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, é o que diz o artigo 313, inciso 1 do CPP. Então, a prisão preventiva originária cabe quando? Então, hipótese de cabimento. Hipótese de cabimento. Originária. Hipótese de cabimento da prisão preventiva originária. Para ter a hipótese de cabimento da prisão preventiva originária, você precisa de quê? Fumus comissis delicti, periculo libertatis, e precisa que o crime seja doloso, com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, e na hipótese do artigo 313, inciso 2, 313, inciso 2, que é a hipótese do agente ser reincidente em crime doloso, ou seja, prisão preventiva originariamente cabe quando há o fumus comissis delicti, o periculo libertatis, e tem um requisito. Que requisito? O crime é doloso com pena superior a 4 anos ou o agente é reincidente em crime doloso. Se ele for reincidente em crime doloso, reincidente em crime doloso, porque esse 313.2 quer dizer reincidente em crime doloso. Se ele é reincidente em crime doloso, cabe a prisão preventiva originariamente, ok? Agora, nós vimos que se o agente não cumprir medida cautelar anteriormente imposta, esse agente vai poder ser preso preventivamente, porque vai substituir a medida cautelar anteriormente imposta por uma
prisão preventiva. E também caberá a prisão preventiva substituindo a medida protetiva no âmbito da violência doméstica. Aí a gente chama isso não de prisão preventiva originária, mas de hipótese de prisão preventiva substitutiva. Então, nós temos duas situações que podem configurar hipóteses de prisão, de cabimento de prisão preventiva substitutiva. Então, você tem hipótese de prisão preventiva substitutiva quando, Josiane? A prisão preventiva ela pode ser decretada de forma a substituir a medida cautelar anteriormente imposta. Quando que a gente vai ter a prisão preventiva substitutiva? A prisão preventiva substitutiva é aquela que não cabia desde o início. No início cabia uma medida cautelar, tá claro? Mas a medida cautelar foi imposta e ela foi descumprida. No início cabia uma medida de proteção no nome da violência doméstica, mas a medida foi imposta e descumprida. Aí, então, nesse caso, o juiz vai poder determinar a substituição da preventiva pela cautelar. Em qual hipótese? Na hipótese do artigo 312. Artigo 312, hoje é o parágrafo 1º. Era antigamente o parágrafo único. Agora não é mais parágrafo único. Agora é parágrafo 1º, tá? Passou a ser parágrafo 1º a partir da Lei 13.964 de 2019. Então, em caso de descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, cabe a prisão preventiva substituindo a medida cautelar anteriormente imposta, tá ok? E também cabe a prisão preventiva se o fato envolver violência doméstica para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Na hipótese do artigo 313, artigo 313, parágrafo 1º do CPP. Parágrafo 1º, não, perdão. Artigo 313, inciso 3 do CPP. Ok? Então, cabe a prisão preventiva como forma de substituir medida cautelar anteriormente imposta, que fora descumprida, e também no caso da medida de proteção para garantir a execução dessas medidas. E o legislador, ele vai dizer o seguinte: quando a prisão preventiva ela for decretada nessas hipóteses, quando a prisão preventiva for substitutiva de medida cautelar pessoal ou de medida de proteção no âmbito da violência doméstica, não se impõe a presença dos requisitos do artigo 313, inciso 1 e 2. Ou seja, o crime não precisa ser punido com pena privativa de liberdade superior, ou seja, não precisa ser punido com pena superior a 4 anos, ok? E nem ele precisa ser reincidente, ok? Então, o artigo 313, inciso 2, ele vai autorizar, inciso 3, ele vai autorizar a prisão preventiva como medida substitutiva para garantir a execução de medida protetiva de urgência, tá ok? É o que diz o 313, inciso 3. Então, olha só, hipótese de cabimento da prisão preventiva é o que nós estamos vendo nesse primeiro quadro. Só cabe mediante ordem judicial, cabe no inquérito e cabe na ação penal. Tanto no inquérito quanto na ação, o juiz só pode decretar se ele for provocado, ele não pode decretar de ofício, nem no inquérito, nem no processo. E seja na fase do inquérito ou no processo, para o juiz decretar, precisa necessariamente da presença de
Fumus comice delicti e periculo libertate. O fumus comice delicti vai ser representado pelo indício de autoria e prova da materialidade. E o periculo libertate, a prisão tem que ser necessária para garantir ordem pública, ordem econômica, a conveniência criminal e assegurar a aplicação da lei penal. O juiz tem que fundamentar demonstrando que há perigo na liberdade do imputado. Originariamente, essa prisão cabe quando o crime for doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos e quando o agente for reincidente em crime doloso. Agora, substitutivamente, a prisão preventiva cabe para substituir medida cautelar anteriormente imposta e descumprida de forma justificada e serve para substituir a medida protetiva quando ela tiver de ser decretada para garantir a execução da medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha, ok? Bom, então essas são as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, ok? Visto essas hipóteses de cabimento da prisão preventiva, nós vamos então continuar aqui e vamos verificar o seguinte: também cabe a prisão preventiva de forma originária, tá? Cabe prisão preventiva originária. E aí, independentemente do crime ter pena superior a 4 anos ou não, quando o agente não se identificar ou não fornecer elementos suficientes para a sua identificação. É o que está lá no artigo 313, hoje não é mais parágrafo único, é parágrafo primeiro, ok? Então, o parágrafo primeiro do artigo 313, com a nova redação dada pela Lei 13.964 de 2019, cabe prisão preventiva originária quando houver dúvida sobre a identidade civil ou quando o agente não fornecer elemento suficiente para esclarecer a sua identidade. Então, é uma exceção prevista no artigo 313, parágrafo 1º, e nesse caso aqui, também não se exige que a pena seja superior a 4 anos. Na verdade, essa prisão aqui, ela só vai ser decretada porque o agente não quis se identificar civilmente. Tanto é assim que o artigo 313, parágrafo 1º, ele vai dizer para a gente que se o agente se identificar, ele é colocado imediatamente em liberdade, salvo se houver outro motivo pelo qual ele tem que ser mantido preso, tá ok? E como nós falamos, em qualquer situação, para prender alguém preventivamente, vai ser sempre necessário a presença do fumus comice delicti e do periculo libertate, que pode ser chamado de fumus boniuris e periculo in mora. Aqui é o fumus comice delicti, tá? E nós temos o periculo libertatis, ok? Nessas hipóteses aqui, a gente vai ter a possibilidade da prisão preventiva. O fumus comice delicti, representado, como nós já vimos, pelo indício de autoria e pela prova da materialidade, tá? E o periculo in mora, representado pela necessidade de prender para garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal, para manter a conveniência da instrução criminal, ok? E aí o juiz pode prender. Lembre-se, tem que ficar demonstrado que tem indício de autoria, prova da materialidade e que há perigo na liberdade do agente. Tem que ficar comprovado que há perigo na liberdade do imputado. O artigo 312 exige isso. Quando for prender, tem que ficar demonstrado que há um perigo na liberdade do imputado. Há indício de autoria e prova da materialidade. Detalhe, necessariamente, a gente vai precisar desses dois requisitos, que é o indício de autoria e a prova da materialidade. A gente vai precisar desses dois requisitos, mais um
mas qualquer um desses 4 aqui. O que eu estou dizendo para você? Para ter uma prisão preventiva decretada, a gente precisa de indício de autoria à prova da materialidade, mais a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, mais a garantia da aplicação da lei penal e mais a conveniência da ação criminal. Então, para decretar uma prisão preventiva, é necessário que tenhamos os 2 requisitos do fumus comissi delicti, que é o indício de autoria e a prova da materialidade, e qualquer um dos 4 requisitos do periculo libertatis, ou seja, vai prender porque tem indício de autoria, prova da materialidade, mais necessidade de garantir a ordem pública. Tem indício de autoria, prova da materialidade, mais necessidade de garantir a ordem econômica. Tem indício de autoria, prova da materialidade, mais necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Tem indício de autoria, prova da materialidade, mais necessidade de manter a conveniência de ação criminal. Então, se você tem indício de autoria, prova da materialidade, mais uma necessidade dessa, aí o juiz, então, decreta a prisão preventiva, tá ok? Não preciso dos 4 requisitos do pressuposto periculo libertatis. Basta qualquer um. E aí, o que nós vamos verificar? A prisão preventiva, ela não tem prazo, tá? Ela subsiste enquanto o motivo pelo qual ela foi decretada estiver presente. Enquanto o motivo pelo qual ela foi decretada estiver presente, a pessoa vai permanecer presa. Então, vamos imaginar que a Natalia, ela foi presa porque ela estava ameaçando testemunhas. Natalia foi presa por ameaçar testemunhas. E aí teve a audiência, se ouviu as testemunhas e agora o motivo pelo qual a gente prendeu a Natalia era qual? Ela estava ameaçando as testemunhas estavam com medo de depor. Aí ela foi presa e as testemunhas depuseram. Agora o motivo pelo qual a gente prendeu a Natalia está presente? Não mais. Por que não mais? Porque ela já foi ouvida. Ela não é mais uma ameaça às testemunhas. Então, nesse caso, não tem por que manter a Natalia presa. Aí o juiz, verificando no caso concreto que o motivo pelo qual ela foi presa já não existe mais, já não subsiste, o que o juiz faz? Revoga essa prisão preventiva. Então, a prisão preventiva, observação. A prisão preventiva não tem prazo. Subsiste enquanto o motivo pelo qual ela foi decretada estiver presente. Se o motivo pelo qual ela foi decretada desaparecer, o que acontece? A prisão preventiva é revogada. Se o motivo desaparecer, a prisão preventiva deverá ser revogada pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes. Contudo, se o motivo reaparecer, a preventiva poderá ser novamente decretada, nos termos do artigo 316 do CPP. Então, a prisão preventiva não tem prazo. Ela subsiste enquanto o motivo pelo qual ela foi decretada estiver presente. Se o motivo desaparecer, a prisão preventiva deverá ser revogada pelo juiz de ofício a requerimento das partes. Contudo, se o motivo reaparecer, a prisão preventiva poderá ser novamente decretada. É o que dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal, tá ok? Agora, olha só, a prisão preventiva não tem prazo, foi decretada porque os motivos estão presentes. E aí, como ela não tem prazo, eu vou ficar esquecido no sistema? Vou ficar esquecido preso? Não, eu não posso ficar esquecida no sistema, eu não posso ficar esquecida presa, né? É necessário que eu tenha direito
a minha liberdade, né? Se por acaso o motivo desapareceu. Então, em que pese não existir prazo para prisão preventiva, hoje o artigo 316, parágrafo único do CPP, vai dizer para a gente que o juiz obrigatoriamente, de ofício, deverá fazer a revisão dessa prisão a cada 90 dias. Então, observação 2, né? Aqui, ó, OBS 2. A prisão preventiva não tem prazo legal, mas o juiz deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Tá? Ele deverá, é obrigação do juiz verificar a necessidade da manutenção da prisão a cada 90 dias e de forma fundamentada. Se ele entender, o juiz deverá, de ofício, revisar a necessidade da manutenção da prisão. Essa obrigação que ele tem de fazer a revisão para verificar se essa prisão deve ser mantida ou não, é chamado de direito ao não esquecimento. Por que direito ao não esquecimento? Porque senão você mandam te prender e te esquecem lá. Ora, vou ficar lá minha vida inteira esquecido pelo sistema? Não, o juiz tem a obrigação de ofício, verificar se é ou não o caso de manter você preso, tá claro? E ele tem que, de ofício, a cada 90 dias, de forma fundamentada, verificar a necessidade ou não de manter a sua prisão. Isso está lá no artigo 316, parágrafo único do CPP, tá ok? Então, a gente acabou de entender quais são as hipóteses de cabimento da prisão preventiva e a gente acabou de saber quais são os pressupostos, como os comissos delictos perigo libertate, quais são os requisitos da prisão preventiva originária, que é o crime ser doloso com pena privativa de liberdade superior a 4 anos e ou a hipótese do agente ser reincidente em crime doloso. E vimos, inclusive, que é possível uma prisão preventiva originária, independentemente desse crime ter pena superior a 4 anos ou não, quando houver dúvida sobre a identidade civil ou quando o agente não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. E vimos também que cabe a prisão preventiva quando ela for decretada para substituir medida cautelar anteriormente imposta e devidamente descumprida ou para garantir a execução de medida de proteção. Vimos também que é necessário o pressuposto fumus comissi delicti, os dois requisitos, indício de autoria e prova da materialidade, porque eu tenho que ter quem prender e pelo que prender, e esses dois requisitos têm que ser somados a pelo menos um dos requisitos do perigo libertate, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou manter a conveniência criminal. E o juiz só pode determinar essa prisão de forma fundamentada, inclusive deixando claro que está prendendo por haver perigo na liberdade do imputado, ok? É o que dispõe aí os artigos 311, 312 e 313 do CPP. Bom, decretada a prisão preventiva, nós acabamos de falar que não existe prazo, né, para a decretação da prisão preventiva. A gente falou aqui que não há prazo legal, não há prazo legal, não há prazo legal. Porém, ou contudo, há previsão do direito ao não esquecimento no artigo 316, parágrafo único do CPP. Ou seja, a cada 90 dias, o juiz deverá rever
a necessidade da manutenção da prisão preventiva, ok? Então, prazo não existe, nós já falamos sobre isso, mas há o chamado direito ao não esquecimento, que é a obrigação do juiz a cada 90 dias rever a necessidade da manutenção da prisão preventiva, ok? Bom, se os motivos da prisão preventiva desaparecerem, essa prisão deve ser revogada. Ela será revogada quando os motivos pelo qual ou pelos quais, né? Quando o motivo pelo, peraí. Ela será revogada quando o motivo pelo qual a prisão preventiva tiver sido decretada não mais estiver presente. Aí, então, ela é revogada. Quando o motivo pelo qual a prisão tiver sido decretada não mais estiver presente, né? O juiz deverá revogá-la. O juiz deverá revogá-la de ofício ou a requerimento das partes, né? Pode ser de ofício ou a requerimento das partes, quando o motivo pelo qual a prisão preventiva tiver sido decretada não mais estiver presente, ok? Bom, prisão preventiva e causa excludente de licitude, prisão preventiva e crime culposo, prisão preventiva e contravenção penal. Aqui nós estamos diante das hipóteses de não cabimento da prisão preventiva. Josiane, quando não cabe a prisão preventiva? Não cabe a prisão preventiva nas seguintes hipóteses, tá? Não cabe a prisão preventiva nas seguintes hipóteses. Quando houver uma causa excludente de licitude. Quando houver uma causa excludente de licitude, quais são as causas excludentes de licitude? São aquelas previstas no artigo 23 do Código Penal, né? Quando a gente estiver amparado na legítima defesa, no estado de necessidade, no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito, ok? Se o agente que praticou o crime estiver amparado em alguma causa excludente de licitude, não cabe a decretação da prisão preventiva. O juiz não poderá decretá-la, tá? Também não cabe prisão preventiva em crime culposo. Regra, por que não cabe prisão preventiva em crime culposo? Porque o artigo 313, inciso 1, dispõe que cabe a prisão preventiva em crime doloso, punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, entendeu? Então, isso aqui serve tanto para o crime culposo quanto para a contravenção. Não cabe nem contravenção penal, nem crime culposo a prisão preventiva, porque o artigo 313, inciso 1, dispõe que cabe a prisão preventiva em crime doloso. Por que eu disse para vocês em regra? Porque já existe doutrinador entendendo que até cabe a prisão preventiva em crime culposo ou no caso de contravenção penal, quando a gente não se identificar. Porque o legislador diz que cabe prisão preventiva quando a gente não se identificar ou quando não fornecer elementos para identificação. E ele não exige para qual crime. Então, há doutrinadores entendendo que, na hipótese de não identificação do agente, caberia prisão preventiva dele em qualquer crime, porque ele está sendo preso não pela gravidade do crime, mas sim pelo fato de não estar sendo identificado. Mas isso é uma corrente, isso é entendimento doutrinário. Pode perceber que nas provas você nem vê que estão admitindo prisão preventiva de crime culposo. E eu vou te dizer por que normalmente já sempre foi entendido que não cabe prisão preventiva de crime culposo. Porque olha só, para ter cabimento de prisão
E para ter cabimento de qualquer medida cautelar pessoal diversa da prisão, medida cautelar diversa da prisão é necessário que o crime seja punido com pena privativa de liberdade. Ok. Então, nos crimes culposos, admite-se a medida cautelar pessoal diversa da prisão, porque tem crime culposo com pena privativa de liberdade, tá? E na contravenção também tem contravenção penal com pena privativa de liberdade, ok? Agora, não temos crime culposo em que o agente vai efetivamente ficar preso quando for condenado. Por quê? Porque o artigo 44 do Código Penal vai dizer que quando o crime for culposo e o réu for condenado, o juiz substituirá a prisão dele pela pena restritiva de direitos. Então, entende-se que é desproporcional a prisão provisória de um agente que praticou crime culposo. Por quê? Porque quando ele for condenado, a lei já impõe ao juiz que quem pratica crime culposo não vai para o cárcere, porque a pena dele terá que ser substituída a privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Então, se ela terá que ser substituída pela restritiva de direitos, isso significa dizer que, na verdade, o agente não vai ficar preso quando for condenado. E se quando for condenado ele não vai ficar preso, é desarrazoável que ele fique preso provisoriamente, entendeu? Então, nesses sentidos, entende-se que não cabe prisão preventiva em crime culposo, nem muito menos em contravenção penal, tá ok? Agora, na lei, expressamente está previsto que não cabe prisão preventiva em causa excludente de ilicitude. Então, essas são hipóteses de não cabimento da prisão preventiva. E hoje, o artigo 312, tá? Deixa eu pegar aqui. Hoje, o artigo 312 vai dizer para a gente que não cabe prisão preventiva como forma de execução provisória de sentença condenatória. Não cabe prisão preventiva como forma de execução de sentença penal condenatória, como forma, nem por motivo de ter sido instaurado inquérito policial, por ter sido oferecida a denúncia ou pelo recebimento da denúncia. Então, hoje, o artigo 305 do CPP, ele vai dizer para a gente, olha, não cabe prisão preventiva porque o réu foi condenado enquanto a sentença couber recurso, tá? Não cabe como forma de execução provisória de sentença condenatória. Não cabe. Também não cabe decretar prisão preventiva só porque ele foi indiciado, porque o inquérito foi instaurado, porque ele foi denunciado, porque a denúncia foi recebida. O simples fato de ter sido instaurado o inquérito, o simples fato da pessoa ter sido indiciada, da pessoa ter sido acusada ou do juiz ter recebido a acusação, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva. Então, para decretar a prisão preventiva, tem que ter o quê? Os motivos da prisão preventiva. Sem os motivos da prisão preventiva, não pode ser decretada a prisão preventiva. Não cabe prisão preventiva, portanto, quando presente uma causa excludente de licitude, quando o crime for culposo, quando houver contravenção penal. No caso do crime culposo existe uma controvérsia, mas a regra é que não cabe. E não cabe prisão preventiva como forma de execução provisória de sentença penal condenatória, nem por motivo de já ter sido instaurado o inquérito, ter sido oferecida a denúncia ou ela ter sido recebida. Isso por si só não. Só cabe prisão preventiva nas hipóteses que nós vimos de hipótese de cabimento de prisão originária ou de prisão substitutiva. E uma vez decretada a prisão preventiva, nós vimos que ela não tem prazo legal, ok? Mas existe o direito ao não esquecimento. E nós vimos que ela deve ser revogada sempre que não subsistirem os motivos pelo qual ela foi decretada. E vimos que decretar prisão preventiva de ofício o juiz não pode, mas revogar ele pode e deve
fazer de ofício quando presente os motivos legais, ok? Bom, dito isto, continuando aqui, nós temos aqui todo o texto legal sobre o tema momento e autoridade competente para decretar. Já vimos que ela cabe, resumão, hein? Cabe no inquérito na ação e autoridade competente para decretar é o juiz. Pressupostos da prisão preventiva: fumos, comício, delito, perigo e liberdade. Significa indício de autoria, prova da materialidade, no fumos, comício, delito. E no perigo e liberdade, garantia da ordem econômica, conveniência criminal, garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, desde que se verifique o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, é o que diz o artigo 312. Requisitos da preventiva: crime doloso com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, e se ele já tiver sido condenado por outro crime doloso, é o caso de reincidência, os requisitos para prisão preventiva originária. Também cabe a prisão preventiva originariamente quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a sua identificação, salvo se outra hipótese recomendar que ele permaneça preso, ok? E vimos a possibilidade da prisão preventiva substitutiva, que é no descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, ou no caso do crime envolver violência doméstica familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Lembrando que a prisão preventiva para garantir a execução de medida protetiva no âmbito da violência doméstica não é apenas em favor da mulher, pode ser também em favor de homem, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, nos termos do artigo 313, inciso 3 do CPP, tá? As hipóteses de não cabimento da preventiva: quando estiver presente uma causa excludente de licitude, conforme dispõe o artigo 314, não pode ser decretada como antecipação de cumprimento de pena, nem como decorrência imediata de investigação criminal, apresentação ou recebimento da denúncia, conforme prevê o 313, parágrafo 2º. É 313, parágrafo 2º, perdão, no esquema eu botei 312, é 313, parágrafo 2º. E para decretar a preventiva, como qualquer outra medida cautelar, o juiz precisa necessariamente fundamentar. E a fundamentação da preventiva, o juiz vai ter que colocar que está presente o fumus commissi delicti, o perigo de liberdade, ele deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. Ele tem que deixar claro que a pessoa está sendo presa porque existe um fato novo, um fato contemporâneo que determina a aplicação dessa medida. Lembre-se que eu comecei falando com vocês a respeito daquele exemplo do caso do promotor de justiça que apareceu no Fantástico, não foi? Que eu disse para vocês, olha, o crime aconteceu há muitos anos e de lá para cá ele não praticou nenhum outro crime. Então, não existe hoje um fato novo, um fato contemporâneo que justifique a medida cautelar a ser aplicada contra ele, tá? A decisão tem que ser motivada nesse receio de existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. É o que determina o artigo 315, parágrafo 1º, e o 312, parágrafo 2º, ok? E o 315, parágrafo 2º, ele vai dizer para a gente que a decisão tem que ser fundamentada, não apenas o juiz se resumindo a colocar um artigo de lei, não pode. Porque o artigo 315 vai dizer, não se considera fundamentada a decisão judicial que se limitar a indicar o artigo de lei, o ato normativo, sem explicar a questão. Não se considera fundamentada aquela que empregar conceitos jurídicos indeterminados, aquela que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Também não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, que se limitar a invocar precedente de enunciado, de súmula, e que deixar de seguir os enunciados, a jurisprudência e o precedente invocado pela parte. Então, nessas hipóteses, a decisão vai ser considerada como não fundamentada, ok? E como vimos anteriormente, a prisão deverá ser revogada sempre que se verificar a falta de motivo para que ela subsista, podendo o juiz revogá-la de ofício ou a pedido das partes. Decretar a prisão de ofício, o juiz não pode, tendo em vista a regra do artigo 311, 282, parágrafo 2º, mas revogá-la de ofício a requerimento da parte, isso ele pode, ok? Prazo para prisão preventiva, vimos que não há, porém há o direito ao não esquecimento. O juiz deverá revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, tá ok? De ofício, sob pena dessa prisão se tornar ilegal, ok? Bom, visto isso,
nós encerramos o estudo da prisão preventiva. Porém, quando o juiz decreta a prisão preventiva de alguém, essa prisão, em regra, é para ser executada no estabelecimento prisional. Mas ela pode ser substituída pela prisão domiciliar. O juiz poderá substituir a prisão preventiva no estabelecimento prisional para ela ser executada no domicílio. O que seria prisão domiciliar? Nada mais é do que o recolhimento do preso em sua residência, não podendo dela sair, salvo se houver autorização judicial. Isso é prisão domiciliar. Tá claro? Pode o juiz substituir a prisão domiciliar Pode substituir a preventiva pela domiciliar quando? Diz o artigo 318. Quando o preso for maior de 80 anos. Quando ele for extremamente debilitado por motivo de doença grave. Quando ele for imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Quando for gestante, quando for mulher com filho de até 12 anos incompletos, ou quando ele for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados de filhos de até 12 anos. E, é claro, para o juiz substituir a preventiva pela domiciliar, exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. E aí vai vir para vocês a pergunta que não quer calar de toda e qualquer pessoa que está estudando nesse momento. A pessoa quer saber, Josiane, a prisão da mulher do Cabral se inclui aí? Sim. Quando a mulher do Cabral teve o direito à prisão domiciliar, o fundamento foi o artigo 318, inciso 5. Ela é mulher com filho de até 12 anos incompletos. E, portanto, foi respeitada a lei. Tá claro? A lei admite isso. Josiane, aquele caso dessa mulher que a criança caiu lá do prédio porque ela deixou ele subir no elevador, ela tem direito a uma prisão domiciliar caso fosse decretada a prisão preventiva dela? Sim, porque ela também é mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Tá claro? Josiane, e o Queiroz? Essa prisão domiciliar dele está prevista na lei? Olha só. O Queiroz é maior de 80 anos? Não. Ele está extremamente debilitado por motivo de doença grave? Não. Ele é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou pessoa com deficiência? Não. Ele é gestante? Não. É mulher com filho de até 12 anos? Não. E não é um homem com filho de até 12 anos incompletos, do qual ele seja o único responsável. Então, a prisão domiciliar do Queiroz não está aqui? Não, não está aqui. Josine, mas ele tem câncer. Ter câncer é ser uma pessoa extremamente debilitada por motivo de doença grave? Quando você viu a situação do Queiroz quando ele foi preso, ele estava extremamente debilitado por motivo de doença grave? Não, não estava. Não basta ter câncer, não basta ter AIDS, não basta ser tuberculoso, não basta. Tem que estar em situação de extrema debilidade por motivo da doença grave. Não basta ter a doença grave, tem que estar extremamente debilitado. Tá ok? Tá, tudo bem. Então, se ele não está em nenhuma dessas hipóteses aqui, por que ele teve direito à prisão domiciliar? Bom, porque o CNJ, em março de 2020, editou a recomendação número 62. E na recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, foi recomendado que não se impusesse prisão às pessoas portadoras de doença grave. Que não se impusesse a prisão às gestantes, que não se impusesse a medida educativa de internação ao menor infrator. Por quê? Para evitar a proliferação da pandemia. Nós temos aqui a recomendação. Deixa eu pegar aqui. Recomendação 62 do CNJ. Deixa eu ver se eu consigo. Vou tentar compartilhar para vocês virem. Peraí. Ó, consegui. Recomendação número 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça recomenda aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas
a propagação da infecção pelo coronavírus Covid-19 no âmbito do sistema da justiça penal e socioeducativa. Então, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições, faz o quê? Considerando, aí ele faz todas as considerações que cabe ao CNJ fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário, a competência do Departamento de Monitoração e Fiscalização do Sistema Carcerário, considerando a declaração pública de situação de pandemia, considerando que o grupo de risco para infecção pelo coronavírus compreende pessoas idosas, gestantes, pessoas com tá aqui, ó, pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias ou outras comorbidades pré-existentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral da saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e co-infecções. Então, ele está numa situação como essa, tá? Ele é do grupo de risco? É. Ele não preenche aqueles requisitos do artigo 318. Mas considerando a recomendação do CNJ, ele está nesse grupo de risco que deve ser protegido? Está. Então, considerando que a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva, que um cenário de contaminação em grande escala no sistema prisional e socioeducativo produz impactos significativos, considerando a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção da infecção, considerando o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus, considerando a obrigação do Estado brasileiro em assegurar o atendimento preventivo e curativo das pessoas privadas da liberdade, né? Considerando tudo isso, obrigatoriedade de implementação do sistema prisional para a proteção à saúde, o adequado enfrentamento à emergência de saúde pública, a importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde do magistrado, agente público e pessoas custodiadas. Considerando tudo isso, o CNJ resolveu fazer o quê? Recomendar. Aí veio a recomendação número 62. Recomendar aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no estabelecimento prisional e no sistema socioeducativo. E aí ele disse, essas recomendações têm como finalidade proteger a vida e a saúde das pessoas privadas da liberdade, dos magistrados, dos servidores e agentes públicos que integram o sistema prisional e socioeducativo, aqueles que integram o grupo de risco, tais como, aí vem de novo, idoso, gestante, pessoa com doença crônica, imunossupressora, respiratórias e outras comorbidades pré-existentes que possam conduzir ao agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio do corona, com atenção especial a diabetes, tuberculose, doença renal, HIV e co-infecções. Então, ele recomendou aos magistrados, no conhecimento e na apuração dos atos infracionais na vara da infância e da juventude, a adoção de providências com vista à redução dessa epidemia, tá? Então, preferindo aplicar ao menor infrator medida socioeducativa em meio aberto e a revisão das decisões de determinar a internação provisória, notadamente em relação aos adolescentes. Recomendar em relação às gestantes, lactantes, mãe ou responsável por crianças de até 12 anos, que se enquadre nesse risco, também não ficar presa. Que estejam internados provisoriamente, que esteja internado em unidade socioeducativa, que esteja internado pela prática de atos infracionais. Recomendar aos magistrados com competência para a execução da medida que reavalie a necessidade de manter a medida socioeducativa de internação e de semi-liberdade. E recomendar aos magistrados com competência na vara criminal, na fase de conhecimento criminal, para a redução do risco da epidemia, recomendar o quê? Que reavalie as prisões provisórias. As pessoas que já estão presas, reavalia e veja se há necessidade de manter preso, priorizando as gestantes, as lactantes, as mães ou pessoas responsáveis de crianças de até 12 anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco. Pessoas presas em estabelecimento penal que estejam com ocupação superior à capacidade, prisão preventiva que tenha excedido ao prazo de 90 dias, suspensão do dever de apresentar as pessoas em liberdade doutora, suspensão do processo, verificando a máxima excepcionalidade as novas ordens de prisão. E recomenda aos magistrados, com competência na execução penal, que verifique a possibilidade de concessão de saída antecipada do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Ou seja, recomendou aos magistrados
que considere a possibilidade de colocação da pessoa em prisão domiciliar, como, por exemplo, as pessoas presas por dívida alimentícia. E recomenda aos tribunais e magistrados que priorizem a redesignação de audiências em processo que o réu esteja solto e sua realização por videoconferência quando a pessoa estiver privada da sua liberdade. Recomendou em caráter excepcional exclusivamente durante esse período de restrição sanitária para restringir o risco de epidemia em observância ao contexto, com motivação idônea, a não realização de audiência de custódia. Tudo isso é recomendação. Ou seja, quando... Eu não vou ler tudo isso com vocês, porque é muita coisa, mas vocês podem ler, tá na internet, é só entrar na recomendação número 62. Vocês, então, vão concluir que é óbvio que essa recomendação influenciou na decisão do ministro do STJ, concedendo a ele a prisão domiciliar e a sua esposa, fora das hipóteses previstas no CPP, porque em que pese eles não serem pessoas maiores de 80 anos, em que pese eles não estarem extremamente debilitados por motivos de doença grave, não seriam imprescindíveis os cuidados de menor de 6 anos ou pessoa com deficiência, não ser gestante, não ser mulher com filho de até 12 anos incompletos, e ele não ser homem com filho de até 12 anos incompletos, ele se enquadra na situação de ser uma pessoa de risco. E, portanto, é orientação do Conselho Nacional de Justiça, nesse momento, evitar a prisão de pessoas nessa situação. Jocine, como entra a situação da esposa do Queiroz? Bom, até onde eu sei, ela não é idosa, né? Mas também não tem filho menor de 12 anos ou de criança até 6 anos, pessoa com deficiência. Mas, no artigo 576 do CPP, o legislador... na verdade, o artigo 576, no caso das pessoas que estão como sendo, o STJ, ele determinou que ela fosse necessária ao cuidado com ele, uma vez que ele está enfermo, né? E que ele vai ter que ficar no domicílio, não vai poder receber visita, e face a esse fato de não poder receber visita, o que vai acontecer? Ele não vai ter alguém que cuide dele, então deixou a mulher, estendeu o benefício que foi aplicado a ele, também a mulher dele. Para quê? Essa extensão do benefício, ela tem respaldo legal no artigo 580 do CPP. O legislador vai dizer, no caso de concurso de pessoas, é o caso dele, eles são em concurso de pessoas no crime, a decisão do recurso interposto por um dos réus, ou seja, a decisão interposta por ele, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará a todos. É o que a gente chama de extensão de benefício previsto no artigo 580. Então, também é uma situação que é comum no processo penal. Então, por que criou essa dimensão de discussão e noticiário sobre o tema? Porque se trata do Queiroz, que praticou em tese, está sendo acusado de ter praticado em tese o crime de rachadinha, né? Naquela questão da rachadinha, junto com o Bolsonaro, né? Junto com um da família Bolsonaro. Então, qualquer coisa que chegue ali vai criar essa dimensão. É óbvio que eu não estou aqui para defender a B ou C, nem politizar a aula, né? Mas a verdade é clara que nós já temos várias reportagens mostrando aí que esses mesmos ministros não concederam a prisão domiciliar para outras pessoas que estavam na mesma situação, em situação, inclusive, mais grave que a do Queiroz. É claro que o ministro, quando decidiu porque ele tinha respaldo legal para decidir, que é a recomendação número 62 do CNJ. Mas é claro que ele decidiu como decidiu, porque tem essa recomendação. Só que na cabeça de quem está vendo a cena fala, poxa, se tem a recomendação, por que não decidiu assim em relação aos outros presos? Aí vem a notícia, o ministro é amigo do Bolsonaro, é conhecido, é isso, é aquilo, ou seja, é o que eu falei e falo sempre para os meus alunos. O judiciário, ele tem que parar de servir de vidraça para que a população atire pedras, tá? Já passou da hora do judiciário agir como judiciário. O poder judiciário, ele tem um fundamento legal, não é verdade? Ele tem um fundamento constitucional. Ele está aqui para promover a justiça, para promover o que é legal, tá claro? Então, hoje é justo a prisão domiciliar do Queiroz? É.
Não é injusta, não. Promoveu-se justiça mandando ele para uma prisão domiciliar. Em que pese ele não estar extremamente debilitado, ele é uma pessoa portadora de uma doença gravíssima, que é o câncer, né? E é claro que esse homem, dentro do sistema prisional, onde pessoas podem estar contaminadas pelo vírus, se ele é contaminado por esse vírus, isso potencializa a doença que ele já tem e fatalmente, dificilmente ele conseguirá sair disso vivo, não é verdade? Então, falando-se em justiça, tudo bem, mas tem que ser igual para todos, né? Não pode ser aos amigos a justiça e aos inimigos a letra fria da lei. Não dá para ser dessa forma, né? Porque isso faz com que o judiciário vire essa vidraça e a gente tenha motivos para tacar pedra. Hoje há motivos para tirar pedra no judiciário com essa decisão? Há, por conta dessa proximidade do ministro com a família Bolsonaro, e não há por conta dele ter decidido conforme recomendação. O mais coerente seria que o ministro tivesse feito o quê? Aquilo que o Gilmar Mendes tem sempre que fazer e também não faz. Declara-se suspeito. Chegou um negócio aqui para eu decidir, olha só, por motivo de foro íntimo, eu me declaro suspeito e não vou decidir essa causa. Por quê? A gente sabe que existe amizade entre eles. E que é claro que ele tem decisões de março que não deu esse benefício para ninguém e agora deu para o Queiroz. Entendeu? Tá na cara. Aí você para e pensa na mulher do Queiroz, tá? Ele ainda justificou que deu benefício para a mulher do Queiroz, estendendo o benefício pelo artigo 580, e entendendo que ela seria imprescindível aos cuidados do Queiroz. A pergunta é, quando o Queiroz foi preso em Atibaia, a mulher dele estava cuidando dele? Ela estava em qualquer outro lugar, menos cuidando dele. A única coisa que ela não estava fazendo era cuidando dele. Então, esse não seria o motivo para ela estar em prisão domiciliar. Então, é por isso que essas questões vêm sendo levantadas pela imprensa, pelas pessoas em rede social. O que o judiciário tem que fazer? Começar a se portar como judiciário. Se é suspeito, não decide a coisa e acabou. Porque aí não dá motivo para ninguém ficar tirando pedra no judiciário. Entendeu? A gente tem que poder confiar em alguma coisa. A gente não pode confiar no executivo, não pode confiar no legislativo e agora não pode confiar no judiciário. A gente vai viver no quê se a gente não vive num Estado democrático de direito? Então, isso é muito complicado, né? É muito complicado. Então, tá muito difícil a gente conseguir enxergar a lei sendo aplicada igual para todos. Isso a gente não tem visto, a gente nunca viu, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Não vamos discutir. A gente sabe que nunca é igual para todos, né? Isso é uma utopia. A letra de lei é linda, a nossa Constituição é maravilhosa, a nossa lei, as nossas leis são uma das melhores do mundo. A gente não precisa de mais lei, não. É bobagem você gritar dizendo, precisa de lei, a gente não precisa de lei para nada, a gente tem lei para tudo. A gente só precisa que a lei seja cumprida. Nada além disso. Nada além disso. Ele poderia, literalmente, estar na prisão domiciliar, o que eu acho justo, tá? Eu, como magistrada, eu daria prisão domiciliar para o Queiroz. Em que pese, todos que me conhecem saberem que eu tenho verdadeira aversão pelos Bolsonaros, né? Quem me conhece sabe disso. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu digo isso em todas as minhas aulas, porque eu não tenho político de estimação. Mas em relação aos Bolsonaros, eu tenho aversão antes dele ser presidente, porque eu nunca gostei da forma dele se portar, eu nunca gostei da forma em que ele se manifestava em relação a mulheres, em relação a homossexuais, eu nunca gostei do posicionamento dele, eu nunca achei que o posicionamento dele fosse um posicionamento capaz de ser presidente da República do país em que eu vivo, mas, uma vez que foi eleito, a gente tem que respeitar, a gente tem que aceitar e a gente tem que torcer para dar certo. E em que pese eu não suportá-lo, respeito como presidente, porque é presidente do país que eu vivo, né? Então, eu devo respeito a isso. A gente não pode sair falando o que a gente pensa e o que a gente quer, porque a liberdade de expressão não justifica qualquer prática criminosa no sentido de ofender a honra de A, B, C ou D, tá? É como eu penso e a lei tem que ser executada da forma como é. Porém, o que tinha que ser feito? Já que existe o executivo, o legislativo e o judiciário, esse ministro, se tem esse envolvimento com a família Bolsonaro, deveria ter se declarado suspeito, previsão expressa no artigo 254 do CPP, e passado isso para outro magistrado que não tivesse o mesmo relacionamento para decidir. Porque hoje qualquer juiz justo não coloca em prisão ninguém que seja cometido de qualquer enfermidade grave. Por quê? Porque sabe que jogá-lo no cárcere é potencializar a possibilidade dessa pessoa vir a morrer. Por quê? Porque se pega o corona, é muito mais provável que morra do que sobreviva, tá? Então, entendo que a prisão dele é plenamente viável. Por que eu falei tudo isso? Porque a gente está falando da prisão domiciliar. E olhando os requisitos aqui, você vê que eles não se enquadram em nada disso. Então, eu tive que trabalhar com vocês
a recomendação número 62 do CNJ, para vocês virem que essa prisão domiciliar não apareceu do nada e não é só porque ele é amigo ou conhecido da família Bolsonaro. Eu nem sei se é. A gente só sabe os comentários, porque eu não conheço, não tomo café da manhã na casa deles, não janto na casa deles, então eu não sei se eles são amigos, mas dizem que são. Então, para evitar isso, podia ter se declarado suspeito e encaminhado a outro ministro, tá ok? Bom, o que você verifica aqui no artigo 318? O juiz poderá substituir a prisão domiciliar quando o agente preencher esses requisitos. Ele poderá. Aí vem o artigo 318-A, uma inovação legislativa, trazida no ano de 2018 pela Lei 13.769, para dizer o seguinte: a prisão imposta à mulher gestante ou que for mãe responsável por criança ou pessoa com deficiência será substituída pela prisão domiciliar. Perceba que aqui o legislador disse poderá ser. O STF entende que esse poderá do 318 é uma faculdade do juiz. Não basta a pessoa ter 80 anos, por exemplo, para ter direito à prisão domiciliar. O juiz vai verificar se ela tem 80 anos e se realmente é possível deixá-la em prisão domiciliar. Tá claro? Ou seja, se mandá-la para uma prisão domiciliar, não significa permitir que ela fuja e depois não se consiga aplicar a lei. Tá ok? Agora, quando se trata do artigo 318-A, o legislador vai dizer: a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoa com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que. Veja que aqui ele não fala poderá ser, ele fala será. Então, em se tratando de mulher gestante, mãe com filho até 12 anos incompletos, ou imprescindível aos cuidados de pessoa de até 6 anos ou pessoa com deficiência, essa mulher tem direito subjetivo à prisão domiciliar. Não é uma faculdade do juiz. Ela tem direito subjetivo à prisão domiciliar desde que ela não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Se ela tiver praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, se ela tiver cometido crime contra o próprio filho dependente, aí ela não tem o direito subjetivo da prisão domiciliar. Vai se tornar uma faculdade do juiz no caso concreto. Que se verificar que ela praticou o crime contra o próprio filho dependente, dificilmente o juiz considerará ela uma prisão domiciliar. Tá claro? E o artigo 318-B vai falar com vocês aquilo que eu falei com vocês quando tratei das medidas cautelares pessoais diversas da prisão. A medida cautelar pessoal diversa da prisão ela pode ser acumulada com outras medidas cautelares. Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar pessoal que não pode ser acumulada com outras medidas. Por quê? Porque a prisão preventiva é a própria prisão. E se você está preso preventivo, necessariamente você está proibido de ir a outros lugares, ter contato com determinadas pessoas, você está proibido de exercer sua função pública ou sua atividade empresarial. Ou seja, quando está preso preventivo, você já não pode fazer nada, você está preso. Então, não tem por que acumular com outras medidas cautelares. Agora, a prisão domiciliar, você está preso no seu domicílio. Então, o juiz pode acumular com a prisão domiciliar outras medidas cautelares pessoais. Por exemplo, proibição de sair do domicílio sem autorização judicial. Inclusive, proibição de não circular na área de condomínio, caso ele more em condomínio, entendeu? Sem autorização judicial. A proibição de ter acesso à internet, de ter acesso à rede de telefonia, de receber visitas, tudo isso. No caso do Queiroz, por exemplo, o juiz proibiu tudo isso e ainda disse o seguinte, que a mulher estava tendo o direito à prisão domiciliar para prestar auxílio a ele, já que ele não poderia ter contato com outras pessoas, salvo com ela e com o advogado, não é isso? Então, a prisão domiciliar ela pode ser acumulada com outras medidas cautelares. Ok? Agora sim, nós encerramos prisão preventiva e prisão domiciliar. Vou começar a falar com vocês sobre a prisão temporária. Ok? Professora, atrapalhar a investigação criminal é hipótese de perigo na liberdade? Depende da forma como ele atrapalhou a investigação. Atrapalhar a investigação normalmente é a obstrução da prova. E se é a obstrução da prova, se ele tem esse poder de obstruir a prova, é porque é perigosa a liberdade dele, então isso poderia ser motivo para a decretação da prisão preventiva. Professora, no caso de mulher que apertou o botão do elevador e a criança morreu, foi considerado crime culposo, não doloso. Eu pensei que ela tinha assumido o risco da criança morrer. Olha, quando você põe uma criança no elevador, vamos pensar friamente,
É muito difícil você dizer, olha só, eu sou mãe, eu tenho um filho, e todo mundo que é mãe sabe que não existe nada que seja mais importante na vida de uma mãe do que o seu filho. Nada. Só de pensar que pode acontecer alguma coisa com o filho, o nosso coração dói, a nossa carne treme. É assim que mãe se porta. Então, é claro que eu sofro com aquela mãe que perdeu aquele filho. Tá? Mas, juridicamente falando, eu não posso dizer, não posso afirmar para você que aquela mulher, quando apertou o botão no elevador, ela assumiu o risco de matar aquela criança. Eu não posso dizer para você sequer que o fato dela ter deixado ele subir no elevador passou pela cabeça dela que ele ia morrer. Na cabeça dela, naquele momento, pode ter passado qualquer garoto abusado. Ela pode ter pensado. Que garoto teimoso. Que garoto difícil. Ah, deixa ele subir. Daqui a pouco ele desce e volta para casa. Não pode ter passado isso? Pode. Como que você pode afirmar que passou pela cabeça dela que ela ia apertar o botão, ele ia descer naquele andar e que ele ia pular onde estava o buraco, e dali ele ia pular onde estava a coisa, naquele embaixo? Gente, é muito complexo pensar isso tudo. A gente daqui, a gente olha e causa uma revolta, porque o filho daquela mulher morreu, enquanto ela estava cuidando do cachorro, da Cristina, da patroa, que estava tomando conta do filho dela. Ou seja, naquele momento a vida do cachorrinho dela foi muito mais preciosa do que a vida de uma criança. Então isso nos causa revolta enquanto ser humano. É comum essa revolta nascer. Mas essa revolta não pode tomar conta da nossa razão. Quando a gente pensa em direito, em justiça, a gente tem que pensar racionalmente. Deixa a emoção de fora e pensa com a razão. Pensando com a razão, eu não consigo conceber a ideia de que aquela mulher colocou aquela criança no elevador com a intenção de que ele morresse. Ou se ele morrer, dane-se. Quando foi que eu posso dizer que isso passou na cabeça dela? Não posso. Para você dizer que ele houve um dolo eventual e um crime de homicídio, isso tem que ficar comprovado, tem que ter provas que demonstrem isso. Ah, mas ela apertou. Gente, apertar não quer dizer nada. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho uma funcionária que trabalha direto na minha casa e que tem um filho pequeno e com essa questão da pandemia, eles se isolaram dentro da minha casa, né? Mas antes desse isolamento, acontecia muito dela dormir aqui em casa, o filho dela tem 5 anos de idade, eu ficava aqui dando aula para vocês e ele estava no quarto de hóspede aqui do lado, vendo televisão. Depois que esse fato dessa mulher do elevador aconteceu, eu disse para ela, eu não quero mais seu filho aqui em casa. Não quero mais. Porque eu amo você, amo seu filho. Amo mesmo, porque essa menina chegou na minha casa com 17 anos, ela teve filho com 19, está aqui na minha casa até hoje, eu vi a gravidez, eu acompanhei tudo. É uma pessoa que, para mim, faz parte da minha família, eu nem digo que é minha funcionária, ela faz parte da minha casa, o filho dela é como se fosse da minha família, mas eu disse para ela, não quero mais seu filho aqui em casa. Sabe por quê? Porque ali, quando aquele fato aconteceu, eu passei a ter a seguinte noção. Enquanto eu estou dando aula aqui para os meus alunos, que eu não abro porta nem para o meu filho, essa criança, que só tem 5 anos, e criança é um bicho curioso, ela pode. Eu deixo tudo trancadinho, tá? A porta que dá para a cozinha eu deixo trancado para ele não ir na cozinha não fazer besteira. Eu deixo a garrafinha de água do lado dele. Na hora do meu intervalo eu vou lá e vejo o que ele quer, entendeu? O meu filho fica lá em cima no quarto dele e eu falo, de vez em quando desce para ver como é que ele tá, entendeu? O meu esposo tá fazendo as coisas, de vez em quando vai ver. Mas essa criança, por um segundo, ela pode subir no armário, porque da cama dá para ela subir na cômoda, da cômoda ela abrir a janela e pular. Ela pode fazer isso. Não pode? Pode. E minha janela não tem grade. Minha janela é vidro. Entendeu? Não tem grade. E aí? Eu vou responder pela morte de uma criança que eu amo. Aí você quer dizer para mim que eu assumi quando eu vim dar aula para vocês e simplesmente deixei essa criança sozinha no quarto? Eu não quis nunca que ela morresse. Nunca que acontecesse nada com ela. Entendeu? Ele pode simplesmente, a televisão dá um problema, ele puxar na tomada e meter o dedinho lá e morrer eletrocutado. Não pode? Pode. Então, a gente tem que pensar com a razão. Deixar aquela criança entrar no elevador, aparentemente, ela já estava chateada, alguma coisa aconteceu, a criança faz pirraça mesmo, o que não justifica ela ter deixado ele subir, nada justifica ela ter deixado ele subir. Mas daí a dizer e a afirmar que ela teve o dolo eventual de que essa criança viesse a falecer, eu acho que é um tanto quanto exagero. Inclusive, me parece que até agora a investigação está sendo pelo abandono de incapaz e não pelo dolo eventual
quanto ao homicídio, tá? Então, acho que está respondido, né? Pois bem, e outro pedido de preço que se encontra no mesmo caso? Bom, aí a gente já falou sobre isso, não vou entrar nisso, né? Quanto à imparcialidade do juiz, ninguém pode alegar a imparcialidade dele? Pode alegar a imparcialidade dele, tanto que o MP está recorrendo dessa situação. O que seria, né? Como se fiscaliza no caso de prisão domiciliar, ele está usando monitoração eletrônica e a fiscalização é sempre feita, as pessoas vão lá. E vou te falar uma coisa, no caso de prisão domiciliar de um cara tipo Queiroz, eu vou te falar que a justiça nem precisa fiscalizar. Sabe por quê? Porque ele está na mídia. Então a imprensa passa 24 horas do dia na porta do prédio dele. Se ele sair de lá, alguém vai ver, pode ter certeza disso. Os próprios vizinhos estão de olho, as pessoas estão incomodadas com a presença dele ali. Então, meu filho, é fácil demais. Como eu falei quando aconteceu com o caso da mulher do Cabral. Fiscalizar a prisão domiciliar da mulher do Cabral é a coisa mais fácil do mundo, assim como fiscalizar a prisão do Queiroz. Eu sempre digo o seguinte, fiscalizar a prisão dessas pessoas é fácil. Difícil é fiscalizar a sua, que mora no Jacaré. Quero ver fiscalizar a sua que mora no Jacaré. Quero ver fiscalizar a sua que mora na Rocinha, no Vidigal. Como é que fiscaliza? Como é que entra lá para fiscalizar? Por isso que as pessoas falam, pobre fica na cadeia. Claro que pobre fica na cadeia, porque pobre mora na favela. E aí o que acontece? Como é que eu vou fiscalizar dentro de uma comunidade se a pessoa está cumprindo a prisão domiciliar? A polícia não consegue entrar na comunidade, é muito difícil, é tudo um embate para entrar numa comunidade. Quando entra, morre. E quando mata, ainda é crucificado porque matou, ainda vem toda aquela situação de dizer, polícia entrou aqui e matou inocente. É sempre assim. Às vezes mata inocente mesmo, mas às vezes não é tão inocente assim, não. Então, assim, fácil é fiscalizar a prisão domiciliar dessas pessoas que chamam atenção. Porque a gente tem mania, para e pensa, é como eu falo, para de pensar com a emoção e pensa com a razão. Fiscalizar a prisão domiciliar do Queiroz é ou não é muito mais fácil do que fiscalizar a prisão domiciliar da Rose, que mora na favela do Rato Molhado. Aqui em Niterói tem uma aqui em Itaipu. Entra lá na favela do Rato Molhado para fiscalizar a Rose. Você consegue fiscalizar? Entendeu? Então, na hora do juiz decidir, claro que ele vai dar prisão domiciliar para o Queiroz e não vai dar para a Rose, porque a da Rose vai ser difícil de ser fiscalizada. Entendeu? Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de uma prisão domiciliar. Tá? Professora, em caso de algum trabalho, o juiz pode deixar que ele vá trabalhar e depois volte para prisão domiciliar? Não, prisão domiciliar não tem trabalho. Prisão domiciliar não tem trabalho, tá? Professora, não seria o caso de habeas corpus por excesso de prazo na instrução, uma vez que o processo penal tem prazo para acabar, vindo em conta o princípio... Bom, você está perguntando sobre o quê, Wendel? Não sei, porque a gente não falou nem de habeas corpus ainda. Bom, olha só, saindo de prisão domiciliar, vou começar a falar com vocês agora sobre prisão temporária, tá? Senão a gente não consegue mais falar de prisão. Prisão temporária. A prisão temporária, ela está prevista na Lei 7.960 de 89. Assim como a prisão preventiva, ela só é possível mediante ordem judicial. Só é possível mediante ordem judicial. Qual é a diferença, já que as duas dependem de ordem judicial? É que a prisão temporária só cabe no inquérito. É ordem judicial fundamentada no inquérito. Prisão temporária não cabe durante a instrução criminal. Não cabe durante a ação penal. Prisão temporária só cabe durante o inquérito, nunca durante a ação. Bom, prisão temporária não pode ser decretada de ofício. Não cabe durante a ação e não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Só pode ser decretada se o juiz for provocado. A prisão temporária, ela só cabe no inquérito e jamais de ofício, tá? Assim como a prisão preventiva também não cabe de ofício, a gente já sabe disso, né? Bom, a prisão temporária, para ser decretada, depende de representação do delegado, no caso de ofício, ou de requerimento do MP. O ofendido não pode? Não. Assistente de acusação não pode? Não, até porque só cabe no inquérito, tá ok?
Quando o MP ou o delegado representar pela prisão preventiva, temporária, o juiz tem 24 horas para decidir depois que receber o requerimento do MP e a representação do delegado. Ele vai ter 24 horas para decidir, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 7.960. Ok? Agora, quando o delegado representar pela prisão temporária, o juiz ouve o MP antes de decidir quando o delegado representar pela prisão temporária. Se o delegado representar pela temporária, o juiz tem que ouvir o MP antes, tá ok? O juiz tem que ouvir o MP antes. Para o juiz decretar a prisão temporária, não é diferente de qualquer medida cautelar, precisa ter o quê? O fumus boniuris, que também é chamado de fumus comissi delicti. Fumus comissi delicti, que é o indício de autoria e prova da materialidade. Só que não é indício de autoria e prova da materialidade de qualquer infração. É de uma das infrações previstas no artigo 1º, inciso 3, a linha A, AP. Não é a linha O, mas não, é a linha P, porque houve uma alteração aqui. Da linha A à linha P da Lei 7.960 de 89. Então, não basta, não cabe prisão temporária para qualquer crime. Não cabe prisão temporária para qualquer crime. Somente para os crimes previstos na lei de prisão temporária e para os crimes previstos na lei 8.072 de 90, segundo o artigo 2º, parágrafo 4º da lei 8.072. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Só cabe prisão temporária para os crimes previstos na lei 7.960, porque estão aqui previstos. E para os crimes hediondos, que previsto na 8.072, porque a lei 8.072 de 90 diz que cabe prisão temporária para os crimes previstos nela. Agora, cuidado quando for fazer prova. Porque quando for fazer prova, você tem que saber que, segundo a lei de prisão temporária, só cabe para esses crimes aqui, ó. Segundo a lei de prisão temporária, que é a 7.960, só cabe para os crimes previstos no inciso 3, alíneas A a P do artigo 1º da Lei 7.960, tá? Então, se na prova cair segundo a lei de prisão temporária, só cabe prisão temporária para quais crimes? Para esses crimes previstos aqui. Agora, segundo a lei de crimes hediondos, que quem vai, por exemplo, estudar para o TJ não precisa saber, aí cabe também para os crimes considerados hediondos, ok? Agora, para a lei 7.960, só cabe para esses crimes aqui, tá? E aí, o que nós vamos verificar? O legislador traz para a gente quais são os crimes que admitem prisão temporária, que são os crimes, olha, cabe prisão temporária quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria e participação do indiciado nos seguintes crimes: homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo,
extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro. Atentado violento ao pudor, revogado, então não cabe mais. Rapto violento, revogado, então não cabe mais. Aí cabe com epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte, quadrilha ou bando, genocídio, tá? Tráfico de drogas, crime contra o sistema financeiro, crime previsto na lei de terrorismo. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Só cabe prisão temporária para esses crimes, segundo a lei 7.960. Então, segundo a lei 7.960, você tem que ter o fumus comissis delictis para decretar a prisão temporária, que é indício de autoria e prova da materialidade de um desses crimes. Notícia, precisa decorar. Você tem que saber esses crimes. Porque quando essa questão cai em prova, ela traz assim, cabe prisão temporária. Aí coloca, no crime de homicídio culposo, sequestro e roubo. Errado, porque o homicídio culposo não está aqui, então não prevê. Então você tem que decorar os que estão aqui, porque se você souber os que estão aqui, qualquer outro que ele colocar na prova, você vai saber se está certo ou se está errado. Tá? Isso quando o seu examinador perguntar, segundo a lei de prisão temporária, só cabe para esses crimes. Detalhe, a prisão temporária, ao contrário da preventiva, ela tem prazo certo e determinado. Então, cabe prisão temporária para esses crimes e dentro do prazo que a lei prevê. E a lei prevê que cabe prisão temporária no prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, se o crime não for hediondo ou equiparado. E de 30 dias, prorrogável por mais 30, se o crime for hediondo ou equiparado. Então, por exemplo, homicídio doloso não é um crime hediondo se ele for na forma simples. Ele só vai ser hediondo se ele for na forma qualificada ou se ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Então, ele pode ter um prazo de 5 dias. Se ele for simples, o prazo vai ser de 5 dias. E se ele for qualificado, aí ele é hediondo. Ou praticado em atividade típica de grupo de extermínio, aí ele é hediondo. Se ele é praticado em atividade típica de grupo de extermínio ou se ele é qualificado, ele é hediondo, então o prazo vai ser de 30 dias. Sequestro ou cárcere privado não é hediondo, então o prazo é de 5 dias. Roubo vai ter hipótese que é hediondo e hipótese que não é. Então, nas hipóteses em que ele não for considerado hediondo, 5 dias. E nas hipóteses que ele for considerado hediondo, 5 dias. Tá ok? 30 dias. Quando que ele vai ser considerado hediondo? Quando for roubo com privação de liberdade da vítima, quando for roubo com emprego de arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido, e quando for roubo qualificado pelo resultado morte, que é o chamado latrocínio, ou qualificado pela lesão corporal grave, que é o roubo do parágrafo 3º, 157 parágrafo 3º, 157 parágrafo 2º-A. Então, ele vai ter hipóteses que ele vai ser hediondo e hipóteses que não vai ser, tá ok? Para quem estuda e tem uma prova que cai lei de crimes hediondos, tem que saber. Para quem estuda e não está fazendo uma prova que não cai lei de crimes hediondos, não precisa saber esses detalhes, tá ok? Só precisa saber quais são os crimes. Extorsão. A extorsão, assim como o roubo, ela tem hipótese em que ela pode ser não hediondo, que é 30 dias, 5 dias, e a hipótese que é hediondo. Qual é a hipótese que a extorsão é hedionda? Quando há privação de liberdade da vítima com resultado morte ou lesão corporal grave. É o que diz o artigo. Aqui, nesse caso, é só o 158, parágrafo 3º do Código, que vai ser a hipótese de ser hediondo. Todas as demais, a hipótese não vai ser hedionda. E aí vai ser 5 dias. Extorsão mediante sequestro, ele é sempre hediondo. Então, em qualquer hipótese, então ele é sempre 30 dias. Estupro é sempre hediondo. Então, o prazo é sempre de 30 dias. Esses dois aqui, atentado violento ao pudor e rapto violento, foram revogados, não se aplica mais, nem precisa decorar, ok? Então, essas hipóteses são hipóteses de que o crime é considerado admissível como prisão temporária. E aí você vai ter que saber entre esses crimes qual é hediondo e qual não é. Jocene, qualquer concurso que eu fizer, eu tenho que saber quando ele é hediondo e quando ele não é? Não. Por exemplo, se você vai fazer uma prova para o TJ e não cai penal, você só precisa decorar os crimes, nem precisa saber se ele é hediondo ou não é, porque a tua banca não vai perguntar, porque não cai isso para você, não cai penal. Agora, eu vou fazer uma prova para TJ analista.
judiciário, para oficial de justiça, para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Civil, para o DEPEN, aí eu preciso saber penal. Aí eu tenho que saber quando esse crime aqui é hediondo e não, para eu saber o prazo, tá ok? Para quem não tem que saber penal nem leis especiais, basta saber que prisão temporária cabe nesses crimes e que o prazo é de 5 dias, prorrogável por mais 5, e se for hediondo é 30 por mais 30, mas não precisa identificar, porque isso a banca não perguntaria, tá claro? Bom, agora, além desses crimes, também cabe a prisão temporária no crime de epidemia com resultado morte. A epidemia com resultado morte é um crime hediondo, tá? Então, o prazo seria de 30 dias. Envenenamento de água potável não é hediondo, então o prazo seria de 5 dias. Quadrilha ou bando é a chamada associação criminosa hoje, atualmente, né? Não é hediondo, o prazo é de 5 dias. Genocídio é hediondo, o prazo é de 30 dias. Tráfico de drogas é equiparado a hediondo, então o prazo é de 30 dias. Crimes contra o sistema financeiro não é hediondo, o prazo é de 5 dias. Crimes previstos na lei de terrorismo é equiparado ao hediondo, o prazo é de 30 dias. Ok? O prazo é de 30 dias. Então, cabe para esses crimes e, nesse caso, o prazo é de 30 dias. Ok? Bom, então, para ser decretada a prisão temporária, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o fumus comissi delicti, que é o indício de autoria e prova da materialidade de um desses crimes previstos nessas alíneas, tá? Bom, visto isso, basta ter o fumus comissi delicti para decretar a prisão temporária? Não. A gente precisa do periculum libertatis. Então, a prisão temporária vai ser cabível quando tiver o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Quando a gente vai ter o periculum libertatis da prisão temporária? O periculum libertatis da prisão temporária vai ser quando ela foi imprescindível as investigações criminais do inquérito. Por isso é que a gente sabe que só cabe prisão temporária no inquérito. Só cabe no inquérito porque ela só pode ser decretada se ela foi imprescindível a investigação do inquérito. Se ela não foi imprescindível a investigação do inquérito, não cabe prisão temporária. Não cabe durante a instrução, não cabe durante o processo. E também quando o indiciado não tiver residência fixa, tá? Ou não fornecer elementos para esclarecimento da sua identidade. E aí, você vai verificar o seguinte, para que caiba a prisão temporária, ela cabe quando? Ó, ela cabe quando? Presente. Fumus comissi delicti. Ou seja, indícios de autoria e prova da materialidade de uma daquelas infrações previstas no artigo 1º, inciso 3, alíneas A a P. Tem que ser uma daquelas infrações, não pode ser outra. Né? E quando tiver presente o periculum libertatis, o perigo na liberdade. O perigo na liberdade é quando tiver presente essas hipóteses de imprescindível, né? Para o inquérito, ou quando a gente não, se ele não tem residência fixa e ou não se identifica. Olha só, para decretar a prisão temporária, a gente precisa necessariamente, tá? Desses dois requisitos aqui. Necessariamente desses dois. Com pelo menos mais esse requisito aqui, ó.
Ó, esses dois requisitos, indício, autoria e prova da materialidade, com pelo menos mais esse aqui. Ok? Esse aqui. Esse aqui pode ou não existir. Não é obrigatório. Esse requisito pode ou não estar presente. Ok? Não precisa dele. Ele pode estar presente como não pode. Agora, esse de cima, que ser imprescindível ao inquérito, ele é imprescindível, tá ok? Esse aqui tem que estar presente, porque só cabe prisão preventiva no curso do inquérito. Então, se você for analisar, para decretar a prisão preventiva, a gente precisa de quê? Do fumus comissi delicti, que é o indício de autoria e a prova da materialidade. É necessário, obrigatório isso aqui. E o perigo mora no sentido de que a prisão tem que ser imprescindível. Isso aqui é obrigatório. Esse aqui pode ou não existir, ok? Esse aqui pode ou não existir. Se existir, ok. Se não existir, pode ter prisão temporária sem ele, ok? Então, é necessário que a prisão seja imprescindível à investigação criminal, tá? Para demonstrar o perigo libertatis dessa prisão, tá? Agora, o perigo mora aí, né? Que a gente já viu. O preso, uma vez preso, ele vai ser apresentado ao juiz por ordem do juiz ou por requerimento dele. Ele tem sempre que ser submetido ao exame de corpo de delito para poder verificar se houve alguma violação à sua integridade física. Esse exame de corpo de delito, ele é, na verdade, né, deixa eu escrever aqui, porque periculum libertatis, nós já vimos, né? Que está lá no artigo 1º, inciso 1 e 2 da lei. Acabamos de falar dele aqui. Agora, foi preso, estava presente, o juiz determinou, esse preso vai ser apresentado ao juiz. Ele vai ser apresentado ao juiz por ordem do de ofício, por ordem do juiz de ofício, ou a requerimento do MP, do preso, do advogado do preso, tá? Ou representação do próprio delegado de polícia. Ele deve ser apresentado ao juiz. Por quê, gente? Porque a lei não prevê audiência de custódia de forma expressa quando se trata de prisão temporária. Então, na verdade, essa apresentação do preso ao juiz, ela seria uma audiência de apresentação, sem receber aquele nome de audiência de custódia, entendeu? E o preso deve ser submetido a exame de corpo de delito. Esse exame de corpo de delito, ele é uma garantia para quem prende e uma garantia e um direito do preso. Por que ele é uma garantia para quem prende e uma garantia e um direito do preso? Por um motivo muito simples. Quando você prende alguém, tem que submeter esse alguém ao exame de corpo de delito, por quê? Imagine que haja alguma violação à integridade física dele e que não foi você que fez essa violação à integridade física dele. Olha, você levando o preso ao exame de corpo de delito, você vai conseguir comprovar que enquanto ele estava sob a sua custódia, não havia nenhuma violação à integridade. Então, é uma garantia para quem prende, não é verdade? E para o preso, é uma garantia de que ele vai ter como comprovar que foi agredido, que teve violação à sua integridade física, e é um direito que ele tem de exigir que se faça esse exame. Lembre-se, esse exame de corpo de delito aqui ele não serve de prova contra o próprio preso, porque o preso não tem obrigação de produzir prova contra si mesmo. Ele só serve de prova para mostrar se houve violação à integridade física desse preso, tá? É para isso que serve esse exame, só para isso, para saber se houve ou não violação à integridade física do mesmo, tá? Essa prisão, ela depende de mandado de prisão, como eu falei anteriormente, a única que não precisa de mandado de prisão é a prisão em flagrante, então só pode ser expedido
só pode ser decretada depois de expedido o mandado de prisão, tá? A execução da prisão somente após a expedição. Lembra que eu falei, não pode ficar preso na delegacia aguardando se vai ter ou não determinada a sua prisão. Vem cá, vou te prender para você ficar aqui aguardando e a gente vai ver se o juiz vai mandar prender. Não, vou prender você para vou te deter até que o juiz determine. Não, a prisão só pode ser executada após o mandato expedido. E quando a autoridade for prender esse preso, nos termos do artigo 289, parágrafo 4º do CPP e o artigo 2º, parágrafo 6º da lei, os direitos constitucionais do preso devem ser ditos para ele, o direito de ser assistido por um advogado, de comunicar-se com alguém da família ou com qualquer pessoa que ele indicar, o direito de permanecer em silêncio. E, como eu disse a vocês, essa prisão tem prazo determinado, né? O prazo é de 5 dias, admitindo a prorrogação por mais 5, e de 30 dias, admitindo a prorrogação por mais 30, se ele for hediondo. Se não for hediondo, é 5. Percebam, o delegado não pode decretar prisão temporária. Só quem pode determinar a prisão temporária é o juiz. E para determinar, ele precisa ser provocado, porque ele não pode decretá-la de ofício. Então, ele também não pode prorrogar a prisão temporária de ofício. Só quem pode prorrogar a prisão temporária é o juiz, mas ele precisa ser provocado pelo delegado ou pelo MP. A prorrogação do prazo não é automática. E o juiz não poderá prorrogar de ofício. Precisa ser provocado, ok? Não é automática e ele não pode prorrogar de ofício. Ela não é automática, tem que fundamentar. Agora, a gente viu que o agente não pode ficar preso temporário na fase do processo. Então, pode acontecer da pessoa ter sido presa temporária, o juiz prorrogou essa prisão e acabou o prazo da prisão e da prorrogação. Pode prorrogar de novo? Não, porque nas hipóteses, a prorrogação só pode prorrogar uma vez por igual período. Ah, mas se verifica que é necessário que essa pessoa seja mantida presa porque estão presentes os motivos da preventiva. Ah, então pode manter preso? Pode, mas não temporariamente. Vai ter que converter a prisão temporária em prisão preventiva. Essa conversão também não é automática. Ela só é admissível se os motivos da prisão temporária estiverem presentes. Então, aqui é possível converter a prisão temporária em preventiva se os motivos do artigo 312 e 313 do CPP estiverem presentes. Se eles não tiverem, não pode, tá ok? Bom, a prisão preventiva, ela não tem prazo. Então, quando o motivo pelo qual é decretada desaparece, o juiz revoga a prisão preventiva. Ao revogar a prisão preventiva, ele expede um documento chamado alvará de soltura. Esse alvará de soltura é sarqueado pela Polinter, verifica se existe outra prisão ou não contra essa pessoa. Se não existir, essa pessoa é posta em liberdade a partir dessa revogação. A prisão temporária, não. A prisão temporária, ao contrário da preventiva, ela tem prazo certo. Então, expirado o prazo da prisão temporária, essa pessoa deve ser posta em liberdade independentemente de alvará de soltura. Inclusive, no próprio mandado de prisão expedido já vai o prazo que a pessoa ficará presa, o dia que vai se encerrar aquele prazo. E para contar esse prazo, inclui o dia do começo. A contagem é penal, do prazo penal. Ou seja, se ele foi preso hoje, sábado, às 23h59, conta como um dia de preso, pouco importando se ele só ficou preso um dia, 1 minuto do sábado, entendeu? E é contado direto. Então, vai contar sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Quarta é o 5º dia. Se essa prisão não for prorrogada, ele tem que ser posto em liberdade, independentemente de alvará de soltura. E se ela for prorrogada por mais 5 dias, aí ele vai ficar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. No domingo termina o prazo. Ele tem que ser posto em liberdade, independentemente de alvará. Só vai poder permanecer preso se houver a decretação da prisão preventiva. Então, a liberdade aqui, ela independe do alvará de soltura. Basta que expire o prazo para que a pessoa seja posta em liberdade. Plantão judiciário, quer dizer isso, o juiz plantonista pode decretar a prisão temporária, não precisa ser o juiz da causa, até porque, em tese, nem vai ter o juiz da causa, já que essa prisão é determinada na fase do inquérito. E detalhe, como preso provisório, que é todo prisão provisória, o preso provisório fica separado do preso condenado.
preso preventivo fica junto com preso preventivo. Preso temporário fica junto com preso temporário. Ele não pode ficar junto com os demais presos. Ele, no máximo, poderá ficar junto com outro preso temporário, tá? E nunca com preso condenado em nenhuma hipótese. Não cabe aqui o preso temporário juntamente com outros presos que não sejam presos temporários. Então, a prisão temporária, ela é regulamentada pela Lei 7.960. Já vimos que ela só pode ser determinada pelo juiz e o prazo, em regra, é de 5 dias, admitindo-se a prorrogação por até mais 5 dias, né? Vimos que se o crime foi hediondo, o prazo pode ser de 30 dias, prorrogável por até mais 30 dias. O artigo 2º parágrafo A da Lei 7.960, que foi inserido pela Lei de Abuso de Autoridade, vai dizer para a gente que no mandado de prisão temporária, necessariamente tem que constar o período de duração da prisão, bem como o dia em que o preso deverá ser posto em liberdade. Ele só não será posto em liberdade nesse dia, caso essa prisão seja prorrogada, tá? O parágrafo 3º do artigo 2º vai dizer que o juiz, de ofício a requerimento do MP ou do advogado do preso, poderá determinar que o preso lhe seja apresentado, vai determinar que ele seja submetido a exame de corpo de delito, e essa prisão só pode ser executada após a expedição do mandado de prisão, que será expedida em 2 vias, onde uma via serve de recibo para quem prende e a outra via serve de recibo para o preso, que vai ser tecnicamente chamada de nota de culpa. A autoridade policial que executar essa prisão deverá informar os presos dos direitos constitucionais que ele vai manter mesmo na qualidade de preso. E o artigo 2º, parágrafo 7º, também alterado pela Lei de Prisão de Abuso de Autoridade, Lei 13.869, vai dizer para a gente que, decorrido aquele prazo da prisão, o de 5 dias, ou de 30 dias no caso de hediondo, a autoridade responsável pela custódia, independentemente de ordem judicial, deverá pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se ela for comunicada da prorrogação da prisão ou de que houve decretação de preventiva. Como eu disse, a liberdade depende do alvará de soltura, tá? E agora, o artigo 2º da Lei 7.960 tem o parágrafo 8º, que não tinha antes, foi inserido pela Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869, que vai dizer, inclui o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo da prisão temporária. É aquilo que eu falei. Esse prazo é contado na forma do artigo 10 do Código Penal, incluindo o dia do começo. O dia que a pessoa foi presa conta como um dia de preso, tá? E o artigo 3º diz o que eu já falei, os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Bom, a Lei de Prisão Temporária, ela tinha o artigo 4º, que foi revogado, tá? Pela Lei Nova de Abuso de Autoridade. O artigo 4º da Lei de Prisão Temporária, ela dizia que era crime de abuso de autoridade prolongar a prisão temporária sem que ela tivesse sido prorrogada pelo juiz. Hoje, o artigo 4º da Lei de Prisão Temporária, na verdade, ele perdeu a essência porque a Lei de Prisão Temporária, a Lei de Abuso de Autoridade não é mais a Lei 4.898. Hoje, a Lei de Abuso de Autoridade é a Lei 13.869. E aí, o que o artigo 4º da Lei de Prisão Temporária dizia era que o artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade 4.898, a partir daquela época, teria a linha I. Hoje, isso não se aplica mais porque a Lei 4.898 foi revogada na sua íntegra pela Lei 13.869. Contudo, consiste ainda em abuso de autoridade, o ato da autoridade manter o agente preso temporário quando expirado o seu prazo. Tá? Então, expirado o prazo da prisão temporária, se a autoridade não o puser em liberdade, responderá pelo crime de abuso de autoridade, salvo se a prisão tiver sido prorrogada ou se tiver sido decretada a prisão preventiva. Quem vai dizer isso para a gente é o legislador, no artigo 12, parágrafo único, inciso 4, da Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869, de 2019. Ok? E, como eu já disse a vocês, o artigo 5º da Lei de Prisão Temporária vai dizer que cabe a prisão temporária sendo decretada por juiz de plantão, não precisa ser pelo juiz da causa, e como você pode verificar, a Lei de Prisão Temporária é uma lei feita de 7 artigos, dos quais você só precisa estudar muito bem o artigo 1º, o artigo 2º, tá? Porque você tem que saber tudo que está escrito no artigo 2º, tudo. O artigo 3º é só para dizer que eles vão ficar, na verdade, separado, a gente já sabe, né? O artigo 4º hoje não tem mais razão de ser, mas continua sendo abuso de autoridade pelo artigo 12 da Lei de Abuso de Autoridade. O 5º é do juiz plantonista, o 6º, o 7º não te interessa, não tem nada demais, tá? Então, apenas para a gente encerrar o tema prisão em decorrência de decisão judicial, além da prisão preventiva que nós vimos, que é a prisão preventiva que pode ser substituída domiciliar,
a prisão temporária. Nós temos hoje a prisão também que depende de ordem judicial, que já está submetida a controle de constitucionalidade, que é a nova prisão para a execução provisória de sentença condenatória do júri, quando o réu for condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, tá? Essa prisão está no artigo 492, inciso 1, e é claro que vai ter ordem judicial, porque, na verdade, ela decorre de uma condenação que ainda não transitou em julgado, ok? Só existe nessa hipótese do júri. Bom, eu encerro aqui as prisões por mandado para a gente começar o estudo, na verdade, da prisão em flagrante, que é a prisão que independe de mandado, ok?